perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ah, nisso eu esqueci meu papel hoje. Continuando com o nosso lado espiritual aqui ainda, vamos fazer a leitura da semana aqui. Hoje, quem se candidata a ler a mensagem para nós aí? Vai você aí, Luiz? Lê a mensagem para nós aqui. Vai. Oásis. Conta uma popular lenda do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive neste lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? Perguntou, por sua vez, o ancião. Oh, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui, replicou o velho. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali também os encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. Você é quem cria seu próprio ambiente. O que acontece ao seu redor e a forma como lida com ele é o que faz sua vida ser o que é. Pense nisso. Boa semana. Grande verdade, né? O seu ambiente depende de você. Ok? Aproveitando aqui, tem pouca gente ainda, mas eu vou chamar aqui o Rogério Rodrigues de Oliveira. Ele está procurando um emprego. Está empregado, mas quer mudar de endereço. Para ele falar alguma coisa. Pega o microfone aí, Rogério. Pode se apresentar aí. Boa noite, pessoal. Eu estou trabalhando hoje. Meu nome é Rogério, né? Estou trabalhando num colega meu, que é lá no Jardim Primavera. Então, a gente tem passado por umas dificuldades. Houve, com a situação do país, eu perdi alguns trabalhos, uns meios que eu estava trabalhando para ganhar um dinheiro mais, mas eu creio que houve agora uma nova oportunidade para mim trabalhar nesse lugar. Pela crise, meu antigo colega não estava tendo condições de me pagar e eu tive que me virar, né? Então eu procurei um outro trabalho, mas só que ficou muito longe, muito distante, lá no Jardim Primavera, e eu estou achando assim um pouco contramão para mim. E eu estou procurando um trabalho que eu possa ganhar aí um valor, vamos dizer assim, um valor bom, né? E conto com a colaboração de vocês, se vocês souberem de alguma coisa, eu poder estar me informando aí. Eu deixei o currículo aqui, eu trabalho em contabilidade, faço também escrita fiscal, escrita contábil e pessoal. Mas a minha especialidade mais é na contábil, né?
E se alguém tiver interesse, talvez quiser me dar a oportunidade, eu estou aí. Tá? Eu sou técnico em contabilidade. Não tenho curso superior, mas sou técnico. Né? O telefone dele aqui é 993774288, tá certo? É esse mesmo, Rogério? Isso. Aí o fixo é 3954-5942. Isso é no antigo escritório que eu trabalhava. Hoje eu estou lá trabalhando 2 vezes na semana. Mas assim, prestando, porque o rapaz não está passando por dificuldades, não está tendo como me pagar o que ele me pagava, né? Então, ele falou, você procura outra forma aí de você ganhar dinheiro, porque o trem aqui está feio. Arruma um complemento aí, que aqui está difícil, né? O que você puder arrumar aí, e puder fazer por mim, ajudar, eu estou... Ok. Né? Ok, qualquer coisa aí, o telefone está aí, e quem interessar, o currículo vai estar na secretaria aí também, pode pegar o currículo dele, viu? E, aproveitando a deixa aí, serviço de utilidade pública. Quem tiver um escritório contábil para vender, ou souber quem está vendendo, fale com o Everaldo, que ele sabe da pessoa interessada. Viu? Ok? Tem pauta hoje? Oh. A DCTF 3.4. Está aí o Ailon aqui. Espera o microfone aí, Ailon. Antecipação de lucros. Fala, seu Seste. Leandrão. Seste. Seste. Menino bom. Seste. Já pus a sua, na frente dele aqui. Eu já pus aqui, Roma. Pronto, ele? Espera aí, só um pouquinho. Quem agora? Ah, o Adilson. SCP. SCP. Sociedade contra participação. SCP. E outra. Empregada doméstica. 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 Bem, chegou? Meu filho disse que vinha aqui, certo? Resolveu não vir. Mais alguma pauta ou não, né? Então dá para a gente ir iniciando aqui. Ah, o Adilson, ó. Espera aí só, deixa eu ver o... ICMS. ICMS. Galdino. Divina. Então, uma amiga mandou perguntar ao doutor Ronan a respeito do Simples Nacional, as confederativas patronais, a contribuição sindical e a assistencial, que ela recebeu a notificação do Ministério do Trabalho. Então, ela quer a resposta, que ele responde para ela, fundamenta se paga ou não paga, mas quer ouvir dele. Daqui a pouco eu volto para você e o Ronan responde para você também. O Geraldo não ia pôr aquela lá não, Geraldo? Então, na hora de perguntar ao Ronan, você fala dela, Ronan. Você tem a pauta sua aqui e você já pôr aqui, Ronan e Geraldo. Ah, tá. Antes de começar a pauta aqui, vamos ver uma aula curtinha aqui que o Everaldo vai mostrar para nós aqui. Enquanto isso, chega mais gente. Apaga para mim, Ronan. Apaga até aí. Não está vendo o nome da empresa não, né? O planejamento que o pessoal me pediu. Então,
o documento. Que acha, né? É assim, ó. Bem, o contribuinte me pediu, certo, em caso de no planejamento. Ele solicitou para a empresa o objetivo de analisar a forma de tributação ideal para 2017. Elaborar a seguinte informação. Primeiro, nós temos no nosso programa o controle de recursos, que ele nos dá mais ou menos o percentual da despesa com a receita. Então, essa empresa está dentro daqueles 92%, que a despesa está quase próxima à receita. Com esse percentual, ela incita a gente para se pensando nós que pelo lucro real seria melhor, porque 92% dá para cobrir, certo, a despesa. Uma despesa de 92% é uma despesa muito grande, certo? Acontece que essa empresa tem muito empregado. Então, essa é a justificativa dela, é permanecer como Simples Nacional, por causa da quantidade de empregada. Você tem ideia, verificando que em 2016 houve indicativo percentual de 92% de despesa e cita por opção do imposto de renda e contribuição social pela falta de tributação no lucro real. Vamos lá. 2. Constatamos que o ano de 2016 a empresa recolheu do Simples Nacional, recolheu o ICMS 65, assim por diante, PIS 8, CONFINS 37, contribuição social 12, imposto de renda 12, CPP e INSS 106. Então, o total que ela recolheu durante o ano, 242. Com isso, ela apresentou um lucro ainda de 94.333. Vamos supor que essa mesma empresa, com a mesma receita, os mesmos empregados, tudo. Então, essa empresa, se fosse para o presumido, recolhia ICMS 209, PIS 115, CONFINS 27, 26, contribuição social 47, imposto de renda 71, CPP 171. Olha, ela teria um tributo, certo, de pagar de 541. Então, apresentava uma perda de 444. Só da opção de você. Você acha que é certo? Então, tá? Então, aí, vamos optar pelo presumido? Vamos. Pelo real? Vamos. Vai para o real. Passamos a analisar o lucro real, aproveitando como crédito todas as entradas e como os débitos todas as saídas. Aproveitando tudo. E entrada, 919, saída, 1.800, e serviço, 400, totais de saída, 2.334, é a mesma receita do outro. Aí ela ia pagar ICMS, a mesma coisa que pagou no presumido. Ia pagar PIS, 19, ia pagar CONFINS, 48, ia pagar contribuição social, 0, porque deu prejuízo, ia pagar imposto de renda, 0, mas ia pagar INSS 171, mesmo jeito que pagou como lucro presumido. Com isso aí, ela ia pagar 448 mil de imposto, apresentando prejuízo de 352. Essa é a análise que nós fizemos para que ela, então, poderá permanecer no Simples Nacional até que essas outras cubram ela. Certo? Alguma pergunta para nós? Aí chegou um cada fiscal, ele só olha a caso do imposto, não olhou o caso do empregado. O empregado que está matando ela aqui, né? Então, nós temos que olhar todos esses fatores. Inclusive, esse PIS no lucro real, você calculou dentro Diferencial. De débito e crédito? Débito e crédito. A diferença foi pouco. Se ele tem uma folha de pagamento grande, obviamente o crédito dele não é tão grande, mas você fez aí. Ok. Então, está aí, uma previsão orçamentária, não, um planejamento feito pelo Everaldo, de uma empresa do Simples. Vamos ali com o Antônio agora, falar do DCTF. 3.4. Não consegui nem ontem, nem hoje cedo entregar. Tanto de janeiro como a de abril deste ano. Aproveitando uma ponta aqui do Antônio, da DCTF, eu estou precisando de uma certidão e não está saindo por conta de uma DCTF negativa que não foi apresentada. Então eu marquei na Receita para dia 6
para forçar, ver se eu consigo essa certidão, porque não tem como eu apresentar essa DCTF agora de 2016, que o programa não está aceitando, sabe? Mas na 3.3 não vai, na Não. 2.5 só vai na até 3.3 vai se for de 2016. Não de vai. de 2016 vai. De 2017 o sistema existe, mas diz que dia 23 passado diz que tinha solucionado esse problema. O Adair aqui entregou? Para aí, meu filho. Eli, que tá Vamos ouvir aqui, depois nós voltamos aí. Peraí. o ADCTF, ela, a 3.4, referente a janeiro de 2017, ela já tá sendo entregue normal. Já está sendo entregue sem erro. O que pode acontecer, às vezes, que está dando erro na sua máquina, você faz o seguinte, você desinstala ela, instala de novo, só quando você for executar, executa como administrador. Entendeu? Executa com a função administrador. Quando ela subir, aí você transmite... Aí você transmite normal, sem problema nenhum. Aí o que acontece? Uma outra dúvida que eu estou vendo, assim, a gente tem um grupo de contadores e, assim, que está gerando muita dúvida, duas coisas. A DCTF de 2016, quem for entregar agora atrasado, é um abraço, vai gerar multa. Ok. Espera aí, não fala não. Momento. O prazo da DCTF de 2016 era até 21 de julho de 2016 para entregar. Então, quem não entregou até essa data, se for entregar agora, entrega na versão 3.3. Só que vai gerar multa, porque já passou do prazo. Não, 2015 você tinha que entregar DSPJ, 2016 é referente ao ano calendário de 2015. Mas não diz se a empresa está inativa ou não dentro do ano de 2016. Quem vai dizer se a empresa esteve inativa é a DCTF, que tinha que entregar até 21 de julho. Se a empresa esteve inativa durante 2016. Espera aí, deixa eu levar o microfone para você falar aí, Cirino. Porque também tem uma de setembro de 2015 que não foi entregue, né? Não, negativa. Pois é, mas a empresa estava inativa? Não estava inativa. Ah, foi um movimento que negativo. Ela teve setembro, não teve, teve em outubro, novembro e dezembro não teve. Não, então você vai ter que entregar na 3.3 e pagar a multa. Não, a questão da multa, eu estou querendo a certidão, por lá querendo a certidão. Não, você entregou e libera o débito na hora. Eu fiz na 3.3 e talvez eu cometi algum erro, né? Ele não passou, na 3.4 também não passou. Na 3.3 passa. Aí você vai dar 500, aí você usa a redução, né? Vai cair a redução, vai cair para 250. Vai cair para R$250. Aí o que acontece? Até 31 de julho de 2014, a Receita está orientando fazer as declarações na 2.5. De 1º de agosto de 2014 para lá, 3.4. Entendeu? Aí o que acontece? Se subir um pop-up da DCTF com a multa, não te preocupa, porque não vai gerar. A instrução normativa da DCTF já até 21 de julho, né? Até 21, estou falando já de 2017. Se subir um pop-up com a multa, não vai gerar, não vai para a conta corrente lá no ECAC. Não vai, porque a instrução normativa já está dizendo que não vai cobrar. Entendeu? E outro detalhe que o pessoal também está muito com dúvida: não precisa de certificado digital para transmitir as inativas DCTF. Não precisa. A instrução normativa também já falou que está dispensado. Mesmo na 3.3? Na 3.4 não precisa. Na 3.4 tudo isso. E a de julho... Na 3.3 precisa da certificação digital. Na 3.4 as inativas não precisam de certificado. Agora tem um detalhe: quem entregou a de 2016 até 21 de julho de 2016 não precisava de certificado. Quem for entregar atrasado agora vai ter que usar. Senão... Ô, Leonardo. Não, mas o Antônio parece que entregou uma, não precisou do certificado. Precisou, Antônio? Não. Ela inativa, quer dizer, ela funcionava quando eu entreguei. Espera aí, fala no microfone aí. Vamos deixar o Maurinho andar mais um pouco. Senão no vídeo não aparece a voz de vocês. Maio de 2016, eu entreguei um agora, que inclusive saiu
Paguei R$100, que já sai diretamente. DCTF, na 3.3. De 2016, entreguei na 3.3. Pois é, mas com certificado ou sem certificado? Com certificado. Ah, pois é. Não. Não, eu quero fazer uma pergunta para o Leonardo. Tanta gente pergunta aqui, ele está doutor no assunto, vou colocar o telefone dele aqui, certo? O pessoal perguntar para ele, pode? Leandro, esse aí. Leandro. Você fala Leonardo, eu fico pensando que é outra coisa aqui. Ó. Pensando. Porque... Pode não? Pode? Olha. Meta bala aí, ó. O que é? DCTF, Leandro. Eu dei o telefone dele para o pessoal. Faz a pergunta para ele lá, ué, como é que é? Eu estou perguntando, o telefone dele para ele, o pessoal ligar para ele. Ah, ok. Quem tiver dúvida com o DCTF, também quiser consultar o Leandro, o que o Everaldo está falando, pode consultar, tá? Vamos ver o Argon aqui. É só ligar aqui e pedir o telefone, viu? Ah. É o seguinte, eu baixei a 3.4, mas eu já tentei umas 2 vezes, não estou entendendo como fazer esse TCTF. Porque lá é mensal, fala que é mensal. Mas para você informar inativa, você tem que informar mês a mês? Não, você vai informar só de janeiro. Janeiro de 2017? A inativa, só de janeiro de 2017. Quem estava inativo é o ano de 2016 todo? Não, 2016 é porque trocou. A declaração, a DIR, como é que fiz? Mas era não, como que era o nome dela lá? DSPJ. DSP. Você apresentava referente ao ano. Sim. Aí ela foi substituída pela DCTF do mês de janeiro de cada ano. Ao invés de você fazer a DSP todo ano, você vai fazer só a DCTF de mês de janeiro de cada ano. Aí substitui a declaração. Que no caso vai ser de janeiro de 2017. Isso. Mas lá não tem mencionando lá, porque há umas versões anteriores, de anos anteriores, lá, quando você apresentava dizendo que a empresa estava inativa durante o ano todo, tinha onde você informar. Teve inativa durante o ano todo. Essa não fala nada. Não, aquela versão, acho que a 2.5 você fazia até 2015. Se você não tiver movimento na DCTF nos meses, aí você justificava lá no ano de dezembro, você colocava os meses que você estava sem movimento, aliás, não era inativa, sem movimento. Agora, essa DCTF é das inativas, certo? Aquelas empresas que você não deu baixa, mas está apresentando a declaração todo ano e a DCTF de janeiro veio substituir a declaração. Okay? Então, você apresentando a de janeiro... Pronto. É porque a instrução normativa da DCTF é o seguinte, mesmo as empresas que têm movimento, se você apresentou negativo em janeiro e passou o ano todinho sem movimento, você não precisa apresentar. Mas se você teve movimento lá em junho, aí a de julho você tem que apresentar. E é a próxima. Tá? Deixa o Cirino falar lá um pouquinho. Espera aí, deixa eu ver o microfone aqui. Assim, ó, a última DSPJ que você vai entregar, a exercício 2016, referente ao ano calendário 2015. Acabou a figura do SPJ. Não tem mais DSPJ para frente. Isso. Aí o que acontece? Em 2016, tinha que ter sido entregue até 21 de julho, para não gerar multa. Que eles prorrogaram porque não tinha instrução normativa para isso na época. Aí até 21 de julho de 2016 que tinha que ter sido entregue. Entendeu? Agora, quanto à questão da multa, a Receita Federal não mencionou nada que não vai gerar multa para quem entregar em atraso essa aí de 2016. Então pode gerar e pode não gerar, né? Ok, deixa. Vamos ouvir o Cirino lá, qual que é o problema dele. Eli, então, no meu caso aí, que eu tenho 2 meses de 2015 que não teve movimento, né? Então aí eu vou retificar a DSPJ para informar que em setembro... Não, você vai lá na de dezembro, você vai preencher de dezembro e lá nesses 2 meses que não houve movimento, tem um quadrinho lá que você põe um xizinho. Pois retifica de dezembro. Retifica ela, porque você deixou de mencionar na de dezembro que esse período que estava inativo. Os 2 meses que não tiveram movimento. Né? Então você retifica a DCTF de dezembro de 2015. Tá perfeito, agora entendi direitinho. Vamos.
Bota aqui no Ailon, aqui, ó. Vamos falar de antecipação de lucro. Esteja à vontade, professor. Esse céuzinho aí, tem aí? Está no quadro aí, ó. Vou mandar ligar para você. Mandar alguém ligar para você. Qual é? Vai escrever, depois vai falar. Ou já vai falando e escrevendo. 96. Fala no microfone. Empresa A, empresa B, empresa C. Empresa A, B e C. Bom, essa empresa aqui, a empresa B, ela é uma empresa prestadora de serviço e que ela, ao longo do tempo, ela vinha vindo prestando serviço para a empresa A aqui. Do ano passado para cá, ela deixou de prestar serviço para a empresa A e está prestando serviço para a empresa B, uma empresa do Nordeste. Bom, A B está prestando serviço agora para C. Para C, aliás. Aqui essa empresa A, ela tem 4 sócios. Para escrever tem uma tremura. 4 sócios. E a B também tem 4 sócios. Porém, aqui na empresa A, tem um sócio que não é sócio na B e um na B que não é sócio na A. Bom. Aqui, ao longo por exemplo, no mês de maio, essa empresa aqui prestou serviço, a B prestou serviço para a C, emitiu 2 notas. Uma no valor, hipoteticamente, de 400 mil e uma outra de 90 mil. Bom, aqui, hipoteticamente, eles suponhamos que demonstrou um lucro de 40 mil e 9 mil aqui nessa outra de... Bom, o que eles fazem sempre? Depois de recolher os impostos e as contribuições, o que sobra eles rateiam entre os sócios com uma antecipação de lucro. Isso aqui eles fizeram normalmente, como sempre vinha sendo feito, sem problema. Agora o problema, o abacaxi está aqui, ó, nessa primeira nota de 400. Porque aqui eles distribuíram normalmente para os sócios da empresa B. Normal, para os sócios da empresa B. Enquanto aqui não tem problema nenhum. O problema vem aqui. Que essa aqui de 400, ao invés de distribuir normal, porque para o sócio da empresa B, eles fizeram o contrário. Pegou aqui e distribuiu para o sócio da empresa A. Que não tem nada a ver. Apesar de eles serem os sócios, e aqui tem 3 sócios daqui da A ser sócio da B, e tem 3 sócios da B que são sócios da A, mas eles são individuais, não tem, quem é sócio da A é da A, e quem é sócio da B é da B. A B não pode pagar nada em nome da A. E eles fizeram essa troca. Não é? Acho que está sem som aqui, ó. Som. Na verdade, pelo que eu entendi, é o seguinte: cada empresa distribui no seu balanço lucros para os sócios daquela empresa. Agora, os sócios da empresa B também são sócios da empresa A. Sim, com exceção de outro não é. E eles distribuíram com os respectivos sócios que são sócios da A e da B. Mas a operação na B não tem nada a ver com a operação da A. Não tem. Quer dizer, os sócios são da B, vão distribuir lucro para a B. Sim. Então, porque na realidade ele contabilizou na B. Não teria que contabilizar na A. Teria que contabilizar na B. Se distribuiu, eles são sócios da B e da A, mas dentro da B, distribuíram o percentual de cada um dentro da B. Sim, só que eles fizeram o contrário. Claro que foi lançado na B, eu contabilizei na B, mas eles informaram que estão pagando, antecipando lucro para sócio da A. Lá, a participação dele no capital de cada porque se a, é diferente. Porque, tipo assim, se a A
participasse do capital da AB, aí era controlado e controlador, aí poderia distribuir, né? O lucro apurado na B poderia distribuir para A. Mas nesse caso aí de sócio, não, o sócio distribui na B. O lucro existiu na B, distribui para o sócio da B. Correto seria isso, tem que ser feito. Só que não fizeram. Isso daqui não fizeram, foi distribuir na sócio da A. Pois é, mas o sócio que está lá na A, que distribuiu para A, ele é o mesmo da B, não é? Sim. E você contabilizou na B. Contabilizei na B, porque saiu o dinheiro da conta da B. O que eles querem apresentar com a A, então? Não tem Que jeito. documento tem que ele foi para A? Como? Que documento que ele tem que foi para A? Não sei, que documento que eles... Atrás para lá. Não tem documento, foi na B mesmo. E não tem documento nenhum que se distribuiu na A, não, hein? Mas acontece o seguinte, que a participação deles na A é diferente da participação da B. A participação não é problema, não. Tem, uai. Não. Tem. Não tem problema, não. Pois é, uai. Tem, Aí não aqui, interessa, desse não daqui, tem desse daqui, tem um que participa com 30. 04 e os outros 3 é 30 e 32. Dessa daqui tem sócio que é 25. Ele pegou o percentual da 25, e aí 16,4, outro de 8,4, e aí ele distribuiu dentro da participação deles. Eu posso fazer relação, é obrigado a fazer relação do capital? Hã? Na empresa comercial, deve obedecer à participação no capital, porque o próprio contrato define essa condição. Só para o serviço que eu preciso. Até, mas desde que você faça uma ata explicando isso e todos assinam, prevalece a ata. Prevalece. Agora, se o contrato tiver redigido outra coisa, se alguém entrar na justiça, mas ele não abriu mão. Tanto faz, se eu abrir mão, certo, da distribuição e o outro pegou mais, não é problema. Porque na realidade, muitas vezes existe um contrato que fala de distribuição na proporcionalidade das cotas. Mas desde que você faça uma ata, uma assembleia e faça a ata e que todos concordem e assinem concordando que um pode fazer a retirada maior do que o outro, eu tenho feito isso. Não sei se um dia vai dar problema. Certo? Registrou. Então, e foi encadernada no diário ainda. Faz amanhã para mim, traz para nós, eu dou assim para olhar. Pois é, foi encadernado no registro registrado na JUSEG. Só que agora é digital, né? Agora não tem. A ata não tem rede digital. Então. Tem amparo legal. Né? Cada abacaxi, né, que aparece. Então, nesse caso aí, Ailon, você teria que fazer uma ata e registrar na junta comercial, reconhecer firma das assinaturas todas, para justificar a distribuição desproporcional à proporcionalidade do contrato social. Ou então rezar, esperar 5 anos e pronto. Dá lá para o Marcelo. Ainda vou decorar seu nome, Marcelo. Sim, pelo que eu entendi aí, como é uma antecipação, esse percentual na antecipação ele não precisa muito ser levado em conta, só na distribuição final. Então, caso esse acerto for feito lá no final, não tem nenhum problema, porque a antecipação é a necessidade do sócio ali. Você pode antecipar dentro da disponibilidade qualquer percentual para ele. Lá na distribuição final, caso isso for fazer os ajustes necessários, sem problema nenhum. Bem lembrado. Para aí, Alhão, fala no microfone. Acontece que tem sócio, o sócio que eu mencionei lá, que participa com 3,04, ele nunca vai ter possibilidade de chegar no que foi antecipado para ele. Porque na outra lei participa com 25. Pois é, não atinge nunca.
Mas como o Marcelo falou, como é uma antecipação, você ainda pode remanejar. É na contabilidade desse ano, de 2017, então existe a possibilidade ainda de fazer um remanejamento. Ele devolve essa antecipação, vê o que pode ser feito. Deixa o Marcelo falar. Outra coisa interessante que eu falei é o seguinte, no sócio do A tem 3 que é do B. E esse quarto, ele usou o do B, só distribuiu para 3. Então o outro nem distribuiu ainda, né? Então mais outro problema ainda. Eu pergunto, Marcelo, qual seria a punição? Porque esse lucro distribuído, fazendo a contabilidade, ele é isento. Tanto faz eu distribuir para Pedro, Mané, João, certo? Que o capital tem de 1, 2 ou 3, ou 5, o 25% recebe mais. Qual seria a punição? Não, acho que a primeira coisa que tinha que levar em conta é se tinha essa disponibilidade. Tinha. Tinha disponibilidade, tinha. Aquele que 1%, eu não quero receber, não. Ele deve ter trabalhado mais do que eu, certo? E põe os 400 mil para ele. Certo? Eu perguntaria, qual seria a punição para isso? É isento, poxa. Peraí daí. Senão os internautas não... A penalidade é quando comprova que tem excesso de retirada, né? Aí é como se fosse um prolabore, é tributado na pessoa física e na Previdência. Mas excesso de prolabore, mas na somatória total, você não houve excesso de prolabore. Para um houve, mas para outro foi menos. Sim, eu acho meio complicado o que o Marcelo falou ali, porque se você fecha a contabilidade no lucro presumido, ele é definitivo, trimestralmente. E a Receita Federal pode olhar esses detalhes aí. Bom, o que ele falou, se ela fechar no anual, tudo bem, embora o contrato prevê isso, tem que olhar uma série de detalhes aí para evitar problema. Ok. Vamos passar aqui. Já está pronto, Ronan? Então, vai lá. Fala do Geraldo aí também. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer aqui o Domingos, o Cirino, que realmente nos ajudou bastante no trabalho da sessão anterior. O filho do Eli, o Éder, né, com essa juventude que vem aqui nessa noite também reforçar a nossa fileira. Os demais colegas, né, o jovem aqui também, o Rogério, iniciando a contabilidade, está aqui, a gente está percebendo a sua atenção bem voltada para o nosso grupo. 3 assuntos. O primeiro assunto, nós vamos aqui no geral, por isso que eu falo, esse nosso grupo ele é importantíssimo que nós aprendemos aqui. O Geraldo veio aqui perguntando um assunto, eu já vi uma outra parte importante que ela serve para nós todos. Como hoje nós vivemos no mundo das gravações, né? Tem caboclo bonito, muito mais bonito que nós, sendo preso porque gravou coisas que não deviam falar, né? Aqui nas sentenças que o Geraldo apresenta, diz o seguinte: inicialmente, convém ressaltar que a gravação de conversa telefônica efetuada por um dos interlocutores, quem diz isso é um juiz, quando inexistir causa legal de sigilo ou de reserva de conversação, não constitui prova ilícita. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, a instância maior e do STJ. E este caso aqui, por isso que eu digo, nós que somos profissionais da comunidade, conversamos demais não, falamos muito necessário. E nós temos que ter cuidado, né? Vamos lá que o maldoso empresário, de repente a gente dá um conselhinho meio fora e depois ele leva isso à prova dos autos e nós estamos ferrados, sabe? Então, gente, vamos ter realmente muita cautela. É difícil nós estarmos... Tem um ditado que diz o seguinte: coloca-te um guarda diante de teus lábios para que a tua própria língua não seja a sua maior inimiga. Mas é difícil nós estarmos 24 horas com guarda diante de nossos lábios. Geraldo, esta aqui que você pergunta, pelo que eu li aqui rapidamente aqui da sentença do juízo, é uma determinada pessoa... sim, permite sim, Geraldo, ok. Desculpa de eu interromper. Não, porque o questionamento é o seguinte: a pessoa comprou um apartamento e foi apresentado para ela um apartamento que ela gostou. E aí, quando entregaram o apartamento, não era exatamente o que ela tinha verificado. Aí foi aquela embromação, aquela coisa, atrasou o financiamento, aí ela entrou na justiça para danos morais, né? Danos morais e materiais, né? Uma ação de indenização por danos morais. Aí uma ação indenizatória.
Aí tem a sentença que ela ganhou, só que a empresa que vendeu o apartamento agora está chamando elas num acordo. Eles ofereceram 13 mil reais, aí o meu cliente está perguntando quais os impostos que incidem nesses 13 mil se fechar o acordo. Eu olhei lá no decreto 3 mil lá, e nas isenções lá, e eu não consegui encaixar isso aí. E eu recorri ao Ronan, né, para nos ajudar. Aí ele está aproveitando, está fazendo até um adendo a mais que eu achei até importante. Então, colegas, o que o Geraldo já disse foi aqui, uma determinada pessoa física comprou de uma determinada pessoa jurídica uma unidade habitacional e ela já estava com seu crédito aprovado na Caixa Econômica, o banco estava aprovado já financeiramente, com a sua linha de crédito. Quando foi receber o seu apartamento, não era do jeito que ela pensava comprar, ofereceu um outro imóvel para ela, e ela terminou ficando com esse imóvel, e aí agora ela se sentiu prejudicada, porque ela tinha já esse dinheiro liberado para comprar, atrasou-se, essa transação demorou demais, e ela se sentindo por isso, aí o que veio? Ela entrou com essa ação de indenização. E o juiz reconheceu que, aí que eu digo das gravações, nas gravações entre as pessoas lá da empresa, nessa negociação do apartamento, foi gravado de que realmente o apartamento dela não correspondia com aquela, o juiz se baseou também nessa parte, não correspondia com o que ela tinha adquirido. Por isso o juiz condenou ao pagamento, Geraldo, como você já viu aqui, de 13 mil reais, e o juiz já disse, sem custas e honorários de sucumbência, os honorários de sucumbência. Então, sem custo para ela, já, no acordo que eles fizeram, não é condenou não, o acordo. Fizeram o acordo para receber 13 mil. Isto para ela é um rendimento na pessoa física, rendimento isento, não é isso, colegas? Pessoa física. Para a empresa, uma despesa que ela teve, a empresa teve aquela despesa de pagar aquela pessoa este valor. Ok? É que eu entendo. Então, não tem imposto nenhum a pagar, até porque, sentencialmente falando, já diz, aqui compreende-se 13 mil reais de todos os encargos, inclusive desses 13 mil, já ali por aqui, foi pago água, luz, alguma coisinha ali de custo, somou-se tudo, deu 13 mil, fizeram um acordo, 13 mil, valor total, sem custos e honorários. Você está falando pelo lado da autora, que é a pessoa física, ou da empresa? Pessoa física. Então, ela não tem mais despesa nenhuma. Um acordo, isso foi feito, ela está recebendo 13 mil reais sem custos nenhuma. Lá já está incluída as custas e honorários. Para ela é um rendimento. Quando você for fazer um imposto de pessoa física, ela vai declarar aquele rendimento lá no campo devido. Para a empresa, uma despesa. Ok? Tudo bem. Voltando aqui a Divina fez uma pergunta aqui sobre uma colega dela aí do interior que nos assiste. Nós parabenizamos esta colega que está aí sempre nos assistindo, colega, que propaga isso com os outros colegas. Nós estamos aqui aprendendo aí com vocês e queremos suas sugestões também. Ela perguntando sobre a contribuição sindical, a contribuição confederativa, se é devido ou não. As três. Se é devido ou não pelas empresas optantes do Simples Nacional. Isso. O que preceitua aqui o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Complementar 123. Ele não citou a contribuição sindical patronal, a contribuição confederativa e tal, mas disse, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social tatá. Então, é o seguinte, ficam dispensados dos pagamentos das contribuições instituídas, das demais contribuições instituídas pela União. Esse demais poderá ter mais alguma coisa que a União instituir, ainda está isento do pagamento lá no Simples Nacional, a não ser que venha alguma lei em contrário. Agora, o seguinte, o sindicato, nós sabemos, o sindicato ele sobrevive das contribuições sindicais, nós entendemos isso, ele tem que se barrar. Então, o sindicato, muitas vezes, ele está criando aquelas contribuições ali facultativas, né, que criam aquele sistema ali, mas a contribuição confederativa não é devida, a contribuição sindical patronal não é devida, a associativa, que ela perguntou, se a empresa associou, ela precisa contribuir com o sindicato. Ela foi lá e disse, sindicato eu existe, eu preciso de você, eu quero que você trabalhe por mim, e o sindicato diz, em contrapartida, você vai pagar tanto. Ô, Renan, já tem uma decisão que a contribuição federativa é devida somente para os usos associados, viu?
A contribuição confederativa é devida para o associado, os outros não. Espera só um pouquinho, vamos ouvir o Domingos. Presta o microfone para o Domingos, lá, só para ele. Obrigada. Depois eu volto aí. É o seguinte, não é sobre a questão da contribuição, não. Ficou uma dúvida referente àqueles 13 mil. Eu posso fazer uma pergunta sobre ele? Dos 13 mil pode fazer, sabe? É o seguinte, porque na decisão judicial ficou aí determinado isento de custas e honorário. Eu não percebi aonde que ficou isento de imposto de renda. Não. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, Domingos. Para a recebedora da parte, a autora, 13 mil reais sem custos e honorários. Aí eu disse, o valor que ela recebeu de 13 mil por indenização, por uma ação indenizatória, por indenização por ela ter sofrido, por ela ter tido possíveis prejuízos. Aí eu disse, esse rendimento indenizatório vai ter que ser declarado na pessoa física, e eu disse, eu penso que é um rendimento, uma receita isenta de imposto de renda, certo? Porque é uma verba indenizatória. Foi o que eu disse. Eu penso que é isenta do imposto de renda da pessoa física. Tem que se verificar lá o campo devido. Que nós temos também, Domingo, tanto você quanto os outros, pessoas hábeis do imposto de renda da pessoa física. Eu não sei se eu penso que seja isenta do imposto de renda da pessoa física. Que para ela, a autora, que é uma pessoa física, é uma receita. Ela vai receber esse dinheiro, ela vai declarar isso. Para a empresa, uma despesa, porque cumpriu a obrigação. Sabe? Não, tranquilo então. É um rendimento de indenização. Eu pergunto a Daí, ele não tem dúvida, tem certeza, né, Daí? Por se tratar de verba indenizatória que o Ronan colocou. Okay. É isento mesmo. Vamos voltar aqui na confederativa. Aqui. Então, é isto aí. Então, Everaldo, continua aí, você disse o que é obrigado? Já saiu. A confederativa, fica a decisão, a CCTC, que é obrigado cobrar para o associado. Quem não é associado não é obrigado a pagar a confederativa. Pois é que eu disse. Então, a confederativa, a empresa optante do Simples Nacional, se ela foi lá, você está dizendo assim, se ela foi lá no sindicato e associou. Ela tem que pagar a confederativa. Ela associou no sindicato. Tudo bem. Ela tá sujeita às normas, à convenção lá do sindicato. Ela se subordinou ao sindicato. Ela é da mesma forma da assistencial. Então, se ele foi lá, o sindicato diz, para você associar para nós, você vai ter que pagar a contribuição confederativa e também associativa. Eu aceito as condições, tudo bem. Agora, a empresa que não submeteu lá a essa parceria com o sindicato, ela não é obrigada a pagar. Não é devido. Tranquilo. Ok? Ok. Muito bem, colega, muito obrigado. E manda pergunta para nós. A minha pergunta agora. Só para ficar mais claro aí, dentro desse parágrafo 3º aí, ainda existia dúvida sobre essas outras contribuições. Mas aí veio o parágrafo 4º, que foi o veto, que foi inclusive contribuição sindical. Foi, exatamente, ali lembrou, quando se surgiu aqui essa lei complementar 123, foi até eu e o Eli, mais outro diretor daqui do sindicato, nós fomos procurar atrás disso aí, fomos atrás do Jupiano Cortez, né, Eli? Na reunião lá na Gata. Né? Lá na Gata, e nós, em nome do sindicato, apertamos o camarada e ele trouxe lá para nós, as razões do veto, que na lei complementar 103 tinha o parágrafo 4º lá, né? Ele dizia que dentre os impostos obrigatórios estava também a contribuição sindical patronal. Esse foi vetado e com as razões do veto, que deu-se lá umas 5 páginas explicando o porquê das razões do veto. Okay. Agora, fala, Arnon. Fala no microfone aí, peraí. Peraí, Arnon. É o mesmo caso. Menino custoso, gostar do microfone assim. Divina, tem uma solução de consulta da Receita Federal que ela dispensa o recolhimento da contribuição sindical patronal. E o Ministério do Trabalho ele não se posicionou, não. Ele não falou se deve recolher ou não. Inclusive, ele tinha feito uma nota técnica, o próprio Ministério do Trabalho. Ele fez uma nota técnica dispensando o recolhimento da contribuição confederativa para as empresas do Simples Nacional.
Mas o sindicato Se ele está estiver cobrando acima sindical. de uma questão, se ele estiver acima do federal, se o sindicato estiver acima do federal. Aí deixa eu só reportar aqui para a nossa ouvinte aí, internauta, porque às vezes ela não está percebendo nitidamente o que está sendo colocado aqui, colega, para não ficar dúvida. O que o nosso colega Leandro está dizendo é que tem uma solução de consulta da Receita Federal, que também ratifica o que nós estamos dizendo, não tem que pagar a contribuição sindical patronal às empresas optantes do Simples Nacional, ratificando o que nós dissemos. E ele diz também que alguns sindicatos estão cobrando aí alguma coisa. É aquilo que nós dissemos. O sindicato tem que sobreviver de alguma coisa. Então ele está pescando em um lago, ele joga o anzol. Mordeu na isca, para ele está tudo bem. Ok, colega? Então nós estamos falando aqui, não só nisso, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo falou, se ele falar lá no Supremo que eu sou branco, os senhores têm que acreditar que eu sou branco. É difícil, viu? Okay. A sua. Peraí, deixa o Ailó falar. Vai lá, Ailó. As empresas que não são do Simples, a contribuição patronal. Tem que pagar. Não associadas. Não, aí é aquela história. Só associativa, se for lá associar. Se ele não quiser associar, não é devida. Tá. Ok? Agora aqui, colegas, eu sei de uma coisa assim, mas como a gente está aqui, a gente sempre lembra que o Dodair é muito competente. Eu falei, vai lá que eu esteja, que tem alguma coisinha que eu não pesquei nisso aqui. O empregado foi preso. Realmente ele cometeu uma infração, crime, o estelionato lá, foi preso por furto. Mas não foi condenado ainda. Aí isso foi, o cara me perguntou, falou, você não... Aí ele roubou lá uma quantidade de gado na fazenda, sabe? Não, estelionato não, roubou uma quantidade de gado. Então é o seguinte, está preso. Aí eu falei, suspende-se o contrato. Mas eu quero demitir por justa causa. Eu falei, não pode ainda, não foi condenado. Mas ele roubou. Eu falei, mas não está aprovado ainda. Né? Então tem que suspender o contrato. Daí, fala para nós aí, daí para frente é contigo agora. Não deixa a Divina falar ali, que ela é melhor do que eu. Isso é briga de cachorro grande, viu? E o doutor Ronan falou muito bem. Ele ainda não está condenado, não saiu uma decisão ainda judicial dizendo que ele é condenado, mas suspende-se o contrato. Agora, ele tem também uma ajuda lá, que eu não me lembro, auxílio... Reclusão. Esse, eu, francamente, lembro, agora eu passo para o Odair. A Odair resolveu falar ali. Vai lá. Tá. Então, depois nós voltamos no Odair aqui para ele responder. Agora, dentro, Ronaldo, já que nós comentamos imposto de renda aí, um cidadão trouxe para mim uma questão que eu falei, depois eu te respondo. Vou consultar todo mundo aqui. A pessoa que faz a declaração dele, ele comprou um imóvel financiado. E o cidadão que faz a declaração dele, desde o início, custou 350 mil, não, custou 289 mil reais o apartamento dele, e a pessoa pôs 350 lá. Ele disse que não sabe por que eu pôs 350. Eu falei, o cara não ia pôr, você falar alguma coisa. Então pôs por 350. E lançou a dívida lá, 289. Então ele ficou com o valor e a dívida. Agora, e todo ano, já tem 5 anos que ele comprou, e todo ano a dívida diminui, ele lança a dívida lá. Agora, ele está vendendo um imóvel e está vendendo por 400 mil reais. Aí ele perguntou, como é que eu vou fazer o custo desse negócio? Como que eu vou apurar o custo? Eu vou considerar os 350 que está lançado lá, ou os 289 e a dívida, né? Deixa eu só, vamos falar aqui. Deixa o Geraldo comentar dele. Não, em primeiro lugar, eu vou só fazer uma colocação. A declaração dele está errada. Porque se é bem financiado, você não vai julgar o valor total. Você vai ter que ir acrescentando ano a ano o pagamento. Isso aí está lá no manual. Sim, mas é uma coisa que está feita, né? Eu estou tentando trazer aqui justamente. Exatamente. Né? E aí tem que levantar. Vamos ver outros aí. Outro erro também, que financiamento SFH você não lança nas dívidas.
Você lança, acumula as prestações. Você acumula o valor das prestações, você vai formando o valor do bem lá, mas você não lança na dívida do financiamento SFH, isso você não informa. Tá. Então, pela orientação de vocês, então, na realidade, ele vai ter que apurar o custo real da entrada, mais o valor das prestações pagas. Tem quanto tempo que ele comprou esse imóvel? Passou de 5 anos? 5 anos. Você passou de 5 anos lá, automaticamente homologou também o valor de compra dele. Né? Então, ele tomaria por base o valor que está no imposto de renda dele hoje. Eu faria isso se fosse eu tivesse que orientá-lo. Mica, peraí, Divino, levá-la para você. Deixa eu levar para você depois. Peraí, vamos ver a Divina falando ali. Eu, se fosse ele, não aproveitava do erro, não, porque tem a de MOB. Ainda que a Receita Federal, ele não vendeu e já passou o prazo da cobrança, né? Aí ele tem que procurar, ele tem que ver o que é melhor para ele. Mas todas as vezes que você compra imóvel, os cartórios mandam a de MOB, mandam a declaração lá para a Receita Federal. Agora, eu não sei se a Receita pode falar, porque passou 5 anos, né? Tem, igual ele falou, tem a prescrição. Ela perdeu o direito de cobrar. Mas tem que prestar atenção, não por isso agora. Eu estou falando porque pode haver casos aí, as pessoas silenciarem por esse motivo. Esse tem essa válvula de escape. Mas toda a declaração, tudo que eles falaram estão correto. Mas tem que prestar atenção que é pelo valor da compra, ainda que não declare o valor, mas coloca lá na descrição do bem que ela foi adquirida em tanto tempo, com valor de tantos mil, conforme a escritura, põe os dados direitinho para poder ficar ok a declaração. Ok, então, agora vamos ouvir o Ronan aqui. Então, colega, é o seguinte, tem 3 situações. Primeiro ali, realmente que já foi colocado, não se declara a dívida. Isso é uma coisa, não é o que ele está questionando. Terceiro, ele comprou esse imóvel, está declarado 350 mil no imposto de renda dele. Só porque quem vendeu declarou por quanto? Ele comprou do órgão financeiro lá, né? Foi lançado 350 mil. 289 era o valor do... Era o valor e ele colocou 350. Bom, o Cogol já colocou também. Se passou de 5 anos, está sacramentado os 350 mil. Se não passou dos 5 anos, aí se a Receita Federal descobrir, ela pode querer colocar o deságio. Olha, não custou para você 350, custou 289 mil, com mais as prestações pagas e quanto você pagou na vigência do poder desse contrato. Então é 289, com mais as prestações que ele pagou, certo? Aí, e vai tomar por base a última declaração. E ele tem mais imóvel? Não sei. Porque se for até 440 mil, também está isento do imposto de ganho de capital, se for o único imóvel. Também, do jeito também, aí se safaria dessa última forma também. Agora, se quiser apurar o custo, realmente é fazer igual o Geraldo falou. Retificar ano a ano, né? Isso aí não... Aqui. Isso aí não tem o que ver. A construtora manda para a Receita Federal a de modo todo ano. Então a Receita sabe quanto que ele tem desse modo. Mas eu acho que nesse caso a Receita tinha que convocá-lo para retificar lá no primeiro ano. No primeiro ano, quando ele declarou errado. Tá certo, porque aí foi financeiro o assunto. Ok, então, passou. Vamos aqui para o doutor Leandro agora. Leandro, senta mais para cá, fazendo favor. Você é o homem do Wi-Fi. Estou com uma dúvida. Estou com uma dúvida aqui do seguinte, até o Otávio vai me dar uma ajuda aí. O SESC, a legislação que fala sobre o SESC, ele está falando que até os produtos que não estão sujeitos à substituição tributária, vai ter que colocar na nota. Vai ter que destacar esse campo na nota. Tem algum formulário, alguma coisa que você protocole no Cefaz para dispensar isso aí? Deixa o Fábio Otávio falar sobre isso. É o seguinte, é assim, quem está utilizando, o problema que eu vejo é o seguinte, o emissor, tem muita gente nacional que ainda está utilizando aquele emissor público. Então, esse emissor público, ele não está se atualizando para isso. Ele não está se atualizando para essa situação. E agora, por exemplo, julho de 2017 agora já é obrigação para o industrial e para o importador.
julho de 2017. Tem uma para, se eu não me engano, para outubro de 2017 e uma para abril de 2018. Só que quem está usando o programa público, inclusive, diz que vai sair uma versão do público agora, ou em outubro vai sair uma nota técnica do sistema público. E aí quem estiver usando, ele não vai conseguir mais emitir nota. Não, mas parece que o Sebrae está encampando esse negócio público aí, esse sistema público para melhorá-lo e disponibilizá-lo para todo mundo. Deixa eu só mas traçar. Não é esse da Secretaria de São Paulo, né? Eu estou falando da Secretaria de São Paulo. É o seguinte, houve a Secretaria Estadual de São Paulo, da Fazenda do Estado de São Paulo, deixou de atender, né, a essas empresas, porque eles fizeram um levantamento que mais de 93% utilizavam programas próprios de emissão de nota. Então, por isso que deixaram de dar manutenção. O que eu entendo do convênio ICMS 52 de 2017? Ele revogou o 93, que tratava do SEST lá, né? Aí o que acontece? Vamos chegar aqui, só para você entender. O item 1 lá do segmento é autopeça, o 01, autopeça. Então, a substituição de autopeças, todas elas são feitas por protocolos, adesão dos estados. Nós temos estados, tem 3 estados da federação que não aplicou a substituição tributária deles. Aí o que acontece? Se naquele estado que não tem a substituição daquele produto, porém, em outro estado existe o protocolo com outros estados, aquele estado que não tem a substituição tributária é obrigado a adotar o SEST. Pois é, mas eu te pergunto, ele põe naquele campo de produtos, serviços, ou ele põe nas informações complementares? Vai ser no mesmo alinhamento. Antes de você colocar o NCM, foi o que a gente determinou nas nossas empresas, tá? Passe, por favor. Então, você tem os segmentos, né? São 25 segmentos. Por exemplo, autopeça, o 01. Então, eu vou ter que olhar meu NCM, que é esse produto aqui, e eu vou ter que adotar o SEST, que são 7 dígitos, eu vou ter que colocar ele no campo específico juntamente com o produto. Então, a nota fiscal ela vai ter mais um espaço ali para identificação do SEST. É isso que tem que ser feito. Isso aqui você faz via programa. Já existem as empresas que trabalham com isso daqui, e que ela pega o número do NCM já vinculado com o número do SEST. Aí isso aqui já faz automático, como fosse uma leitura geral de todo o estoque da empresa, ele faz isso. E a partir do momento que você vai fazendo a inclusão dos seus produtos no seu estoque da sua empresa, automaticamente ele vai buscando o SEST de acordo com o NCM. Precisa também de, como nós estamos falando dele aqui, a gente precisa, na cláusula 36ª, nós vamos ter aí também uma obrigação acessória a ser cumprida, que vai ser a DS-TDA, né? A desta. Então, quer dizer, todos aqueles que estão fora da escrituração fiscal digital vão ser obrigados a fazer a DS-TDA. Está aqui, ó. Então, Otávio, por esse quesito vai mudar aquela questão, que, por exemplo, quem era Simples Nacional só tinha a obrigação de entregar a DESTA se tivesse inscrição no outro estado, como inscrição substituta. Certo. Lá no outro estado. Então, por esse quesito, vai estar obrigado a entregar agora essa declaração. Sim. Agora, mas aí eu te pergunto, essa pequena porcentagem que está usando o sistema público ainda, esse da Secretaria de São Paulo, a gente tem uma informação que vai sair uma nota técnica agora, nesses próximos meses. E essa nota técnica ele não vai se atualizar para continuar emitindo nota. Todo mundo vai ter que passar, quem está usando vai ter que passar particular, para o privado. Justamente. Eu não tenho nenhum cliente do meu escritório que utiliza aquele programa gratuito. Usa programa já de empresas que tem, que está no mercado aí, né?
Depois você conversa comigo aqui, eu vou te dar uma dica para você aqui. Fala aí, Fábio. Bem, o que foi colocado está lá no ajuste CNF número 7 de 2005, que trata da nossa escala eletrônica. Lá tem o inciso 6 da cláusula terceira, que fala o seguinte: a nota fiscal deverá conter o código especificador da substituição tributária, que é o SEST, numérico e de 7 dígitos, de preenchimento obrigatório no documento fiscal, que acobertar a operação com mercadorias listadas em convênio específico, que é o convênio 52, que o Otávio mostrou, de 2017, independentemente de a operação estar sujeita aos regimes de substituição tributária pelas operações subsequentes ou de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação. Então, se o produto está listado do item do anexo 2 ao 26, ele tem um código SEST. E você está fazendo a operação com aquele produto, embora no seu estado não tenha substituição tributária, você tem que colocar o código SEST dele. É isso aí. Alguma pergunta? Não, né? Ô Eli, só uma informação aí para o pessoal aí. Julho de 2017 agora, acaba aquela questão de opcionalidade pela desoneração da folha. Agora, julho de 2017. Alguns quinais vão continuar na desoneração, outros vão ter na contribuição. Já saiu a IN e prorrogou até 31 de dezembro de 2017, porque quando eles editaram a lei, ela não poderia ser... Ela foi... Como você não poderia desistir, então também eles não podem desistir, entendeu? Então, apesar que eles poderiam estar em medida provisória, mas já entraram em acordo, ela foi prorrogada até 31 de dezembro de 2017. Depois solta a instrução normativa que não acho que é 784, parece. 784? É. Eu de cor não sei ela aqui não, mas prorrogou. Tá? A desoneração da folha. Vamos aqui com a Dilson ali, ó. SCP. Bem, colegas, é muito comum na atividade de compra e venda de imóveis, né, loteamento, a criação da SCP, né, onde entra um sócio participativo. Né. Tem a sócia ostensiva e o participativo. Né. Aí, com a IN, creio que a 1470, obrigou as SCP a criar CNPJ. Né. Antes não precisava. E aí ficou obrigado a criar esse CNPJ. Aí é um negócio totalmente novo para mim, porque eu nunca tinha passado por isso, é esse CNPJ. Eu estou tendo dificuldade, não sei nem como criar esse CNPJ. Em relação ao endereço também, a sócia extensiva é aqui, em Goiânia, né, o domicílio dela, e o negócio é no Tocantins. Aí qual o endereço que eu utilizaria? Né? A SCP é despersonificada, né, não tem personalidade, né? Mas aí a Receita Federal quer que a SCP seja obrigada a enviar todas as obrigações acessórias, né? FD, SCP, todo. E no plano de conta seja controlado receita, custo, despesa. Né? Deixa eu ver se meu amigo Antônio está sabendo falar da SCP. Deixa eu passar o microfone para você aí. Eu nunca nem... Essa nova lei, quando eu fazia, era dentro da própria empresa. Era separado custo e receita. Mas agora com a mudança nova, eu ainda não fiz, mas o que ele falou ali é CNP, é um custo normal, as obrigação normal. É como uma empresa normal. Cria e paga os impostos federais até o municipal. Não se cria, não, poderia criar, tem um... Sim. Tem o controle separado, mas não há necessidade. O controle é dentro do próprio plano de conta, né? Porque a SCP é despersonificada. Agora, a obrigação de criar o CNPJ, aí eu pergunto o seguinte, o endereço, eu não tenho nenhuma dúvida que o controle é todo dentro da ostensiva, entendeu? Ela é a responsável, porque a outra é despersonificada. Não precisa. Não, o controle não, agora...
A minha dúvida é a seguinte: como criar o CNPJ? Só o CNPJ, não tem nenhuma outra obrigação. Pois é, agora a obrigação de criar o CNPJ, a dúvida surgiu. Eu crio com endereço, eu vou criar com o endereço lá do Tocantins, ou poderia colocar o endereço da ostensiva? Outra coisa, eu poderia registrar um funcionário nesse CNPJ? Porque tem um funcionário que está lá trabalhando para a gente, né? Na sua época, você registrou, Antônio? Registrar funcionário? Não. Quanto ao... Não, isso eu já fiz. Antigamente, dentro da IPJ tinha onde colocava sócio ostensivo, os valores, custo e receita. Só isso que Não, esse controle aí não mudou. Pode fazer dentro da ostensiva, entendeu? Mas a Receita obriga a criar o CNPJ. A IN 1470. Isso foi para controlar mais o sócio ostensivo. Porque havia aquele sócio oculto que chama, né? E fraude, aquela coisa. Tinha que aparecer todos os sócios ocultos. Né? Oculto. Quanto a funcionária, o que eu fiz? Registrei ela em Goiânia, criei um contrato, né? Tudo explicadinho que ela estava atuando. Aliás, o domicílio, a residência e domicílio é lá no Tocantins. Então, quanto isso aí não teria problema. Mas eu gostaria, por exemplo, se tivesse a oportunidade de registrar ela no CNPJ da ostensiva, né? Deixa eu dar um palpite aqui. Colegas, é o seguinte, em razão dos poucos cabelos que a gente tem, nós já tratamos muito desse assunto aqui, você veio no lugar certo, sabe? Porque você pegou um pouco desprevenido, porque nós falamos muito sobre isso aqui, muita coisa, muito debatido. Mas eu vou adiantar alguma coisinha para você, um comentário aqui. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos outros correspondentes. Entenderam até aí? Toda a responsabilidade e operacionalidade de todo será unicamente do sócio ostensivo. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo. Quaisquer contratempo e trovoada que tiver, é o sócio ostensivo que é o responsável. Ok? E formalidade. A Constituição, em conta de participação, independentemente de qualquer formalidade, independe a Constituição da sociedade em conta de participação, independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Ok? O contrato social. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Isso é o pacto entre as partes, que está dizendo aqui. É o que você já disse, que ela não tem personalidade. Tá bom? Mais alguma coisa, não? Ô, Ronan, é o seguinte, mas das obrigações acessórias, que eu li que é o CNPJ, o CNPJ da participativa, do oculto. Dessa empresa de fato, né? Da SCP que tem que prestar conta. Todas as obrigações acessórias. Pois é, por isso que está dizendo, a responsabilidade é exclusivamente do ostensivo. Não, mas o CNPJ é obrigatório agora da SCP. Bom, alguns comentários que eu vi na internet que tem que colocar o nome da sócia ostensiva com tracinho SCP e colocar o nome de fantasia, o nome do empreendimento, entendeu? Assim que tem as instruções por aí. Mesmo que tenha o fato de ter CNPJ, não afasta a responsabilidade do sócio ostensivo. Entendeu? Lembra que você entendeu aí? Não afasta. Você tem o CNPJ, mas não afasta a responsabilidade dele. Tudo que você praticar, os empregados, ou tudo, ele que é o responsável. Ok, aprofundar disso mais. Vamos ver se nós... Não, está atualizada. Tá. Não, mas o Adilson vai verificar e o Adilson, como bom conhecedor, vai trazer
mais detalhes para nós aí, viu, Adilson? Vamos lá com a doméstica lá, fica mais. A doméstica, essa doméstica não é tão difícil igual a doméstica é centenas de perguntas, mas essa doméstica é um calo, né? Primeiramente, bom, um caso bem prático, que eu tive uma doméstica que aposentou por invalidez. E eu instruí, conforme as instruções que eu tive, né, as recomendações, que não deverá fazer a rescisão, né? Suspende, né? Se a rescisão, ela poderá sacar o FGTS, né? Bom, eu pedi para ela ir na Caixa, a Caixa não quis pagar o FGTS, alegando que a patroa está devendo um monte de FGTS. Bom, ela não adquiriu doença do trabalho, entendeu? Bom, aí, assim, a aposentadoria de invalidez saiu lá, Código 32. Eu já fiz algumas consultas e ficou muito confuso, entendeu? Porque lá não menciona se a doença foi doença do trabalho. A legislação fala que quando é doença do trabalho, a patroa tem que continuar pagando o FGTS, depositando, né? Que foi doença adquirida, né, do trabalho. Fora disso, não precisa. Ela tá aposentada provisória, né? Mesmo tendo sido afastada por doença? Por doença, mas não foi doença adquirida do trabalho. Pois é, não foi. Quando é doença adquirida no trabalho, o FGTS teria que ser depositada aí durante 5 anos, né? Até porque a aposentadoria agora é provisória, né? Por 5 anos. A invalidez. Mas daí não entendo muito de doméstica aí não, né? Daí? A doméstica aposentou por doença, mas não doença adquirida no trabalho. Não, 32 lá, o código 32. O código saiu na carta lá de aposentadoria, o código 32. Não sei se tem relação. Um vídeo de um jurista que eu vi aí no YouTube diz que daria essa obrigatoriedade se fosse no código 92. Olhando a carta lá, saiu no código 32, né? Que 32, o que eu andei lendo é aposentadoria previdenciária, né? Não especifica muito se foi por doença ou doença já... Né? Aí ele suspendeu o contrato de trabalho, mas a doméstica foi na Caixa para receber, mas nesse caso a Caixa tem até razão, porque está devendo, né? Não está devendo. Tá não? Mas a Caixa não alegou... Desde setembro de 2016 ela está encostada. Aí suspendemos o pagamento do FGTS, o depósito. A Caixa alegou, não, está devendo Caixa... todo esse tempo. Não tinha que apresentar um documento lá de suspensão lá Não. Na GFI, ela não tem GFI, ela tem aquele outro negócio lá, né? Outra dúvida é o seguinte, não foi anotado na CTPS, né? Acho que deveria anotar na CTPS, né, a situação, né? Que ela está suspenso o contrato por... Não. É porque estava encostado aí. O contrato foi suspenso. Vai ficar 5 anos suspenso. A carteira não precisa dar baixa? Não, antes tudo bem. Até a data que ela foi afastada. Está tudo ok. Está tudo ok. A Caixa não, só pode procurar sua patroa que ela está devendo. Não, a Caixa, o valor que ela tem lá, a Caixa deveria pagar, independente de estar errado ou não, o valor da deposição. Ô Maurinho, passa esse microfone para o outro ali. Pode ficar. Faz um bate-bola ali. O que eu perguntei é porque é o seguinte, muitas agências da Caixa, quando o doméstico chega lá para fazer o saque de garantia, eles jogam a culpa que a empregadora não recolheu, mas só que eles olham, porque o Fundo de Garantia, a centralização das contas do doméstico é no Rio Grande do Sul, não é Goiás, igual quando os empregados de empresa, você chega aqui, a base do depósito, Goiás, você está em Minas, você é São Paulo, cada estado trabalhador, mas do doméstico, todo centraliza no Rio Grande do Sul. E é poucas funcionários da Caixa que têm esse conhecimento e que têm essa informação. Eles falam que o seu patrão não pagou, devolve lá, porque a coragem que eles têm para trabalhar, você não imagina, né? Mas olha, é mais fácil. É exatamente isso aí. Inclusive eu instruí para que a gente fosse na Caixa, né? Juntos, para explicar para o pessoal lá. Aí, outro problema.
O INSS, antes de aposentar a senhora, falou que o patrão estava devendo duas guias. Aí eu fui na Receita Federal com a patroa, a Receita estava com muita dificuldade, porque segundo a Receita ela não tem essa plataforma que criou do E-Social, eles não sabem de nada. Mas enfim, depois de meia hora a gerente lá com a senha tirou um relatório, está todos os depósitos indicando até o banco. O que pode acontecer, se pagou em alguma coisinha atrás, a Previdência ela deixa ele também suspenso. Agora, o direito do trabalhador, mesmo que o patrão não tiver recolhido nenhuma guia, o empregado ele não tem responsabilidade. Se for o caso, pode aposentar. Ele avisou e acabou. Não tem, se o INSS não quiser aceitar, vai para a justiça e pronto. Entra com recurso administrativo. Se não, vai para a justiça. O problema é entre o empregador e a Receita Federal, e o INSS. Nesse caso aí. Agora, quanto ao recolhimento, se não é por invalidez, se não é da ação de trabalho, não tem que estar recolhendo fundo de garantia, mas não. Não existe isso. Mesmo nessa sistemática que a Dilson colocou aí da Sim, ué, independente, porque assim, às vezes não é acidente de trabalho, não é decorrente da atividade laboral dela. E se for, por exemplo, tem quanto tempo que está trabalhando? Às vezes pode ter só agravado o trabalho, mas às vezes não adquiriu dentro dessa coisa. Você vem de antes, já é uma doença pré-existente. Agora, aí eu juntei, tem as decisões do STJ, né? Várias decisões de que realmente tem que depositar, porque, se for provado que a doença tem relação com o emprego, né? Isso o STJ é categórico, tem que depositar. Deixa eu daí comentar alguma coisinha aí para mim. A Lei Complementar 150, eu não me lembro se ela faz alguma menção específica no caso da aposentadoria do doméstico. Mas, a regra geral, pela CLT, a Lei Complementar 150 é uma CLT resumida, o que diz a lei, aí no caso da aposentadoria, se não me engano, é o artigo 475, por aí da CLT, diz que o contrato é suspenso e pelo tempo previsto no regulamento da Previdência Social, que está previsto, acho que no artigo 48 do Decreto 3049, lá fala 5 anos. Só que tem súmula também do TST, que diz que mesmo após esse prazo, se o empregado reverter a condição de aposentadoria, ele tem o direito de reivindicar o seu vínculo empregatício anterior. E, hoje, na situação atual, o contrato estando suspenso, se o empregador, legalmente o empregador não pode mover a demissão. Se ele encerrar o seu SEI ou a sua empresa, é motivo de dispensa do empregado. Nesse caso, é devido a aviso prévio, inclusive a multa rescisória. O cuidado que tem que ter é isso aí. Hoje tem sentenças dizendo que essas verbas são devidas no caso de extinção do empregador. É causa para o rompimento do contrato. Mas se não houver a extinção... Mantém-se afastado pela Previdência, recebendo normalmente. E quanto como a CLT diz, para observar o regulamento da Previdência, é o artigo 48 do Decreto 3049, que fala que são 5 anos. Só que, é o que eu falei, tem que observar também a súmula do TST. Porque se o empregado, mesmo após esses 5 anos, se ele reverter a condição da aposentadoria dele, ele tem o direito de voltar e reintegrar. Mesmo após? Mesmo após. Tem súmula do TST dizendo isso aí. Mas ele vai reivindicar 10º, quando ele já é definitivo, né? 10º, férias, não, né? Só o depósito do FGTS nesse caso. Aí é o seguinte, aposentou, ele tem o direito de sacar mensalmente os depósitos e continuar trabalhando, ou o que tiver lá. Agora, as informações na CFIP é que vai dizer se essas contribuições, alguma obrigação acessória devida, se não é, com os códigos de afastamento. Né? No caso doméstica, ela, em todas as consultas que eu fiz, diz que não se pode fazer
a rescisão. Né? Não Correto. se pode de forma nenhuma. Inclusive, se poderia fazer a rescisão via judicial. Né? Se a lei Aí- complementar 150 ou mista, prevalece a regra geral, né? Que é da CLT, o artigo 475. Deixa o Ronan dar um palpite. Olha aqui, colega, só complementando aqui. Está lá no E-Social. Bom, está não. Tem isso aqui lá no E-Social. A pergunta 32 da Caixa Econômica Federal. Recolhimento do FGTS no caso de licença saúde. No 32. No caso do trabalhador doméstico entrar de licença médica a partir de outubro de 2015, é devido ao recolhimento do FGTS nos primeiros 15 dias da licença? Estava perguntando lá, e diz, não. A Caixa está dizendo, durante todo o período de licença do trabalhador doméstico, o empregador não deverá remuneração que será paga por meio de benefício do INSS. Assim, não haverá incidência de FGTS no período de licença médica. Excetua-se desta condição a hipótese de licença por acidente de trabalho, situação que o trabalhador deve recolher o FGTS e os tributos do DAI. Se for acidente do trabalho, deve depositar. No caso de acidente de trabalho, continua depositando. Continua depositando. Pois é, mas está dizendo, no caso de acidente de trabalho, os outros casos não. Nos outros casos. Agora, saiu a carta de aposentadoria. O que caracteriza isso? O acidente de trabalho. Teria que ter um laudo médico no momento da perícia lá. Na carta não aparece. Mas teria, o acidente de trabalho teria, a partir do momento que ela deu entrada lá com o CAT, a hora que ela foi internada, se foi acidente de trabalho, já teria que ter manifestado o CAT. Né? Deixa o Everaldo descascar agora. Não, só ia perguntar para o Eudes, porque ele falou o seguinte, se a pessoa for lá e o empregador não depositou, a Caixa não é obrigada a pagar? Não. Não, ele diz o seguinte, que a Caixa Econômica, eles devolvem, eles chegam lá e devolvem o empregado, falam que o empregador lá não pagou. Eles têm que avisar para eles, você procura aí que a base do Fundo de Garantia é no Rio Grande do Sul, não é Goiás, como é regra do trabalhador. Então, todos os trabalhadores do E-Social, a base deles é no Rio Grande do Sul, é centralizado lá a conta. Aí, se você chega numa agência que a pessoa não tem conhecimento e também não procura ter, vão só devolvendo. Então, são poucas agências da Caixa aqui em Goiânia que trabalham com essas informações corretas. Não, mas o que eu disse da aposentadoria, se o empregado pode não ter nem recolher nenhuma guia, o empregador. Se o trabalhador entra com um pedido de aposentadoria, a Previdência é obrigada a aposentar ele se ele tem aquelas condições, de acordo com o contrato de trabalho, a carteira. Nesse caso, sim. Aí é problema do empregador com a Previdência. Mas o FGTS não é obrigado a pagar, não. Não depositou, ele não pode sacar também nada. Não. O FGTS, o período que ela trabalhou, que ela aposentou, ela pode sacar sim, ué. Mas se ele não pagou, ué? Não, mas ele está dizendo que não pagou, só que assim, o pessoal da Caixa falou que não. Mas eles estão recolhendo. Mas é porque o camarada que olhou lá na Caixa, o atendente, ele vai na base Goiás, e Goiás ele não vai localizar, ele tem que ir no Rio Grande do Sul. Ok. Pela regra geral, que está tudo correto. Tem que ver. Vamos aqui com o Galdino aqui, ó. Vamos falar disso. Você perguntou lá do... terminar aqui. O rapaz perguntou lá as obrigações da SCP, foi você que perguntou? Tem que entregar tudo. Peraí, leva esse microfone lá. Peraí, Galdino, deixa eu... DCTF diz Galdino tem umas não, que tem que entregar em separado do Adilson, peraí. Tem que controlar, porque ficou muito coisa Fala aí. uma pergunta só. O que é SCD? Você está falando de... Nós estamos falando de Previdência, está falando de SCD, poxa. Não. Quem falou isso? SCP. SCP. Tá bom. Ele mudou. Não, vamos. Depois você vai pesquisar melhor e trazer para nós. Vamos ICMS aqui com o Galdino aí. A empresa, ela era habitada do Simples Nacional, aí ela saiu do Simples em 31 de maio. E no mês de junho, ela é uma transportadora, ela emitiu os conhecimentos de frete, tudo sem destaque de ICMS.
Quando eu recebi o arquivo com o XML, fui ver, está tudo na coluna isenta. Não tem base de cálculo, não tem alíquota, não está destacado ICMS. E ela vendeu bastante, o frete foi mais ou menos 2 milhões de reais. Esse ICMS, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a apuração de ICMS, mencionar lá em algum débito ou coisa parecida? Mas não pode deixar de pagar o ICMS porque é devido o ICMS. Ela é lucro presumido agora, né? O seu sistema não calculou, não? Não fez outra parametrização no sistema, para o sistema... Não, eu só pego o XML lá, a empresa me manda o XML e eu faço o fiscal do XML. Então, a não ser que eu não... Tipo assim, de improviso e rapidamente, porque o prazo está terminando, você teria que levantar o valor total do frete que é tributado e pagar. Calcular que sistema você está. Está na presunção ou débito e crédito? Porque a transportadora pode desprezar os créditos e optar pela presunção. A presunção é 20% lá? 20%. 20%. Mas você tem o documento que requereu? Porque sem requerer, você corre o risco de ser glosado. Então você tem que pegar as notas de óleo diesel. As notas de óleo diesel, vê as que tem crédito. Eu já optaram desde o início dessa transportadora lá pelo 20%, né? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, esse mês de junho... Esse mês, quando o sistema não calculou, você vai ter que fazer manual. Saiu sem débito CMS. Como é que eu faço? Eu acho o débito CMS, lanço lá na apuração e todo o CFLP que foi tributado e o CFLP ele emitiu certo? Emitiu, sim. Porque o frete 12% vai pagar. O frete dentro do estado não tem ICMS. Não tem, mas só vai para fora, interestadual tem tributo. Só transportou para fora. Só para fora. É 12%. Não está fácil. Não está difícil. Não está difícil eu mencionar lá no livro lá o 12% o valor do o problema maior seu é o seguinte: como que você vai fazer o SPED? Porque ICMS normal você está obrigado ao SPED. O SPED você tem que levar para o produto. Pois é, mas o SPED, no caso, se eu jogar aquilo tudo num débito qualquer lá, em outros débitos, por exemplo, o sistema puxa para o SPED normal. Eu acho que não vai ter problema, não. Vai dar o débito o sistema vai puxar o SPED vai puxar do sistema sem débito. Não, vai puxar, mas se eu mencionar lá que existe o débito lá em outros débitos, ele vai puxar esse outro débito lá para apuração de ICMS. Ele vai apurar, vai dar o valor do ICMS, só que não vai ter aquele ICMS que teria que ter sido calculado nota por nota, não tem isso. Vai ser o ICMS pelo total. Você vai lançar lá outros débitos e outros créditos. Exato. Deixa o Leandro falar aí. A empresa que emitiu o conhecimento de transporte errado como isento e era tributado? Sim. Não, é porque ela era tributada, passou para mas como presumida, ela emitiu o conhecimento como isento e era tributado. Exato. Botou o CST errado lá. Exato. Então, aconteceu uma situação dessa comigo, qual que foi o procedimento que eu fiz? O tomador do serviço faz uma nota fiscal de anulação de todos esses conhecimentos, anula, ele faz um conhecimento de transporte substitutivo com as alíquotas e recolhe o imposto. E no SPED fiscal tem um campo apropriado para outros débitos para isso aí. Porque o que acontece? O conhecimento de transporte, ele, se eu não me engano, são 7 dias úteis para fazer o cancelamento dele. Ele perdeu esse prazo? Cancelamento é 7 dias. Ele perdeu esse prazo? Perdeu desde o dia primeiro. Então, assim, o tomador do serviço dele faz essa nota fiscal de anulação de valores, faz a nota fiscal de anulação e ele faz um conhecimento de transporte substitutivo. Agora tem que falar para o tomador fazer esse serviço, né? Pois é, mas só que ele está com o tempo lá em cima. Eu tenho que pagar o imposto amanhã. Não é dia de pagar. O imposto amanhã, como é que ele vai? Ele joga para qualquer coisa. Vai ter que fazer manual. E a empresa é uma filial aqui em Goiânia, a matriz dela é lá no Paraná. Pois você, para apuração, vai fazer manual. Sim. Faz a guia. Já está feito. E o SPED quando vai pagar. O SPED você tem até dia 15.
Eu vou ser contra pagar. Se você der conta de fazer isso que o Leandro falou, quer dizer, são o quê? Mais de 1.000 conhecimentos ou vai ser um? É uma porção, mais de 1.000, é trem demais. Todos os tomadores fazer a nota de anulação para você, vai ser, eu te falo para você. Vai ser interesse estadual, uma alíquota só. Por aí vai. Peraí, deixa eu outros comentários. Ô Liz, só falar uma coisa. Desse jeito que ele for fazer, se ele for recolher a obrigação principal agora, fica errado, porque os conhecimentos foram emitidos como isentos. Se ele recolher, fica errado. O Estado ele não vai reconhecer esse débito que ele vai pagar. Ele tem que anular esse conhecimento de transporte, que foi emitido como isento. Hoje ainda você emite a guia manual. Então você vai pôr os códigos da receita correto e depois ele vai fazer a correção. Ele tem o seguinte, se tem a opção de fazer esse recolhimento dessa forma, transmitir o SPED no dia 15, se não der tempo de regularizar, e depois ele tem até 3 meses para retificar o SPED. Agora, o que acontece? Ele pegar de todos esses tomadores dele para poder anular e ele emitir um correto, ele provavelmente não vai conseguir de todo mundo, porque muitos não querem nem saber do que acontece. Então, eu acho muito mais fácil a empresa, já que ela errou também, ela faz de acordo com o artigo 141 lá do SCTE, que ele emite a nota própria, um outro próprio, como se fosse aquele estorno, cancelamento, uma entrada, né, do artigo 141, que ele se torna anulação da operação, e aí você emite o correto. Não, tudo bem, só o artigo 141... Lá no artigo 4 do STF. O conhecimento de frete, depois de iniciada a operação, não pode cancelar, não pode anular, nem nada. Só o tomador que pode anular. Só o tomador pode fazer essa nota de anulação. Pois é, você próprio fazer isso, você está incorrendo em... Isso ele não permite na nota fiscal fazer isso? Iniciado o frete, iniciado o transporte, o Estado não quer saber se teve sinistro, se aconteceu, ele quer o imposto daquele conhecimento. Ele não aceita cancelamento. Não, cancelamento aceita, ele só que já passou de 7 dias. Mas se você iniciou o frete, não tem como fazer cancelamento. Tem duas situações. Tem a emissão do conhecimento de transporte indevido, que o regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás aceita, o indevido, e tem outra situação que é anulação de valores. Então você corrige ou por um caso ou por um outro. Por exemplo, se o tomador se emitiu 1.000 conhecimentos de transporte com o tomador, 1.000, 2.000, 3.000, ele vai citar tudo informações complementares. Vai emitir só uma nota só e os números de conhecimento ele vai citar lá no rodapé. Informações, vai fazer só uma nota. Cada tomador seu que foi feita errada a nota, ele vai fazer só uma nota. Tem muita dificuldade não, o sistema emissor dele controla isso. Mas quem vai fazer? O tomador? O tomador de serviço, só ele que pode fazer a nota de anulação. Não cabe mais a você, conhecimento de transporte, anular. É o tomador que tem que fazer. Certo. Peraí, João. Dá lá para ele lá, deixa eu passar na frente do Eudes aqui. Depois eu vou com o Eudes aqui, depois eu volto no Marcelo. Se ele fizer, por exemplo, ele lançar a base de cálculo, lançar um imposto normal, mesmo que o conhecimento tenha sido lançado sem o ICM, faz uma ocorrência no Estado, não procede não? Se ele fizer uma ocorrência lá, registrar isso no Estado? Não, porque ele não vai conseguir transmitir o SPED. O problema hoje é o tal de SPED. SPED, se você não lançá-lo de acordo com o produto lá que você denominou que o serviço é um produto e que ele gerou o débito, ele não vai ter que conseguir. Quer falar, Marcelo? Então leva lá no Eudes, lá ver a opinião do Eudes para nós. Rapaz, os assuntos hoje aqui estão rendendo para dar. O Ronan queria ir embora 8 horas, não teve jeito. É porque eu pedi para o professor Fábio abrir lá o SCTE no artigo 141, para só ver essa situação, que mesmo que o frete fez, mas ele anula a operação, informa a chave e emite o correto. Ele faz a anulação, ele fez a saída, ele faz uma entrada, anulando a operação, informa a chave do que estava correto, porque o conhecimento eletrônico tem ou a nota tem a chave, e emite a nota correta, e aí eu põe no livro de ocorrência. Eu acho que é perfeitamente legal, sim. Nesse caso aí, ele pode até justificar que... Professor, artigo 141. 141 do CTE. Eu acho que é o inciso 3º ou 4º. Lá no CINEF 9, ele fala a respeito.
iniciada a operação de transporte, não cabe cancelação nem nada. Porque aí o cidadão vai fazer como se for essa anulação como se fosse uma devolução. Aí você vai emitir o correto para ele. Aí sim. Agora você mesmo fazer não pode. Porque se der um problema algum dia, fala aí, tá saindo. Se todo jeito você vai ter que fazer, mesmo fazendo essa operação de anulação, o tomador do serviço fazendo isso aí, de todo jeito você vai ter que fazer o livro fazer o livro de ocorrência e autenticar lá no Cefaz. Porque o Cefaz-JO não vai ter controle da nota que a Cefaz de outra unidade federada emitiu. Então, qualquer forma, você tem que fazer o livro de ocorrência para te precaver de qualquer coisa que acontecer no futuro. Não tem jeito. Fala aí, Vou ler aqui, o artigo 141 da RCTE. Lá no parágrafo 1º, devem também ser emitidos documentos fiscal, inciso 4, na regularização da emissão indevida de documento fiscal eletrônico que não tenha surtido efeitos, quando o emitente tenha perdido o prazo de cancelamento previsto neste regulamento, devendo mencionar a chave de acesso de documento fiscal emitido indevidamente e justificar a sua emissão no campo dados adicionais. Repete aí, Leandro. Fala de novo. Emitiu, levou. Nota que ele falou que essa opção é para quando surtiu efeito. O que significa dizer surtir efeito? Se a operação não tivesse iniciado. Se o transporte não se iniciou. Como ele se iniciou, essa opção já não vale mais. Aí o que vale é a segunda, que é a anulação. Aqui está que não tenha surtido efeitos. O que não surtiu efeito para transporte? O transporte não ter se iniciado. Então você fica com a segunda opção, que é o tomador anular. Essa aí você descarta. Ok. Mas a critério tenta ver com os tomadores. Eu vou. Porque, na verdade, os tomadores vão ter um trabalho danado para emitir a nota de anulação para você, e você tem um trabalho redobrado para emitir novos conhecimentos. Com certeza. Só se for. Tem uma pauta aqui, ó, do Fábio aqui, ó. Da Divino Ronan já matou. Tem Fábio, a IN 1278 a nota fiscal eletrônica do consumidor com ECF aí. Emissor de cupom fiscal, esse aqui não é o ECF, escrituração contábil fiscal não, viu? Mas não aparece, não. Bem, é só colocar o seguinte. Foi discutido em reunião anterior a questão da utilização, que agora nós temos a nota fiscal do consumidor eletrônica modelo 65, né? Lá regida pela IN 1278, de 2016. Então, lá no artigo 4 fala o seguinte: o contribuinte autorizado ao uso do ECF e que seja credenciado como emissor da nota fiscal de consumidor eletrônico modelo 65, poderá emitir tanto um quanto o outro documento até 31 de dezembro de 2017. Então, ficou se podia ou não podia. Então, até 31 de dezembro de 2017, conforme a IN 1278, você pode usar tanto um quanto o outro. Trabalha-se com os dois, se quiser. Só esclarecer isso aí. Ok. Deus ele credenciou para emitir a nota fiscal. Alternadamente, ele tem que credenciar. Se ele é um varejista e não usa 55... Fala o microfone aí, rapaz. Tá bom, já entendeu, já escutou. Se ele é um varejista e ele não emite a 55, ou seja, ele não vende para fora, para outra unidade federada, ele pode utilizar alternadamente, mas ele tem que fazer o cadastro no Cefaz com os certificados em digital lá. Pois é, aqui fala, o contribuinte autorizado ao uso do ECF e que seja credenciado como emissor de nota fiscal consumidor eletrônico modelo 65, poderá emitir tanto um quanto o outro documento até 31 de dezembro de 2017. Ele já era usuário do ECF, saiu a nota fiscal consumidor eletrônica, ele credenciou para emiti-la, então até 31 de dezembro de 2017 ele pode emitir a nota fiscal eletrônica ou trabalhar com o ECF. Só concluindo, tem um parágrafo único que fala o seguinte: a qualquer tempo, a partir da data do credenciamento como emissor da nota fiscal do consumidor eletrônico modelo 65, o contribuinte usuário do ECF poderá solicitar a cessação de uso do ECF
devendo, neste caso, observar o parágrafo 7º, o disposto no artigo 7º. Mas é só ler o resto daí. Ok. Encerrando aqui, o Everaldo vai fazer só um lembretezinho aqui. Só um lembretezinho, pessoal. Fala aqui. Só um lembrete que o pessoal tem ligado muito a respeito do SF. Que então muita gente não apresentou SCD e fez a contabilidade. Aí a contabilidade do cara está com um caixa de 1.200.000. Então ela quer apresentar a SF sem apresentar o SCD. Aí é um caso, certo? Se ele apresentar o SCD só aumenta optando pelo caixa, o que ele vai fazer com esse 1.200.000 depois? Então, eu aconselho aquele que tem caixa alto, jamais apresentar somente o SCD. Faça o SF e, agora, em janeiro, faça a distribuição de lucro para acabar o caixa alto que está lá, para que ele possa rezar daqui 5 anos, né? Porque é muita gente que está nessa situação, muita gente não se preocupa com isso, e o caixa superior a 100.000 já é motivo de você ter cuidado com isso, tá? Isso é um alerta para vocês. Lembrando aqui que você não está mandando distribuir lucro, mas quem tiver inadimplente com a Receita Federal ou o FGTS não pode distribuir lucro. Né? Esse que é o grande problema, que você tem lucro, tem disponível, mas está devendo. Né? Pois é, isso que é o problema. Só um avisozinho rápido, pessoal. Então, vocês notifiquem seus clientes que, desde 1º de julho desse mês, 2017, as empresas, indústria e importador têm que emitir nota fiscal colocando o SEST. E, a partir de 1º de outubro, será o atacadista. E a partir de 1º de abril de 2018, os demais. Está lá no convênio CMS 52 de 2017.